E nesse momento nós estamos então iniciando a gravação e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de 1 Coríntios, né? Nós vamos chamar esse estudo de 1 Coríntios parte 2 e vamos estar dando continuidade. Nós paramos na semana passada. E nós, na semana passada, nós paramos logo na sessão onde aborda os capítulos de 11 a 14 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E aqui nós temos várias questões ligadas ao culto público na igreja. E em cada uma dessas questões, Paulo ele forneceu conselhos, né, a fim de assegurar que os propósitos de Deus fossem cumpridos. E aí nós vimos na semana passada que Paulo falou um pouco sobre as questões do uso do véu por parte das mulheres na igreja. Eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada, que é uma questão cultural, né? E aí em seguida nós falamos um pouquinho da ceia do Senhor, que também era um outro problema na igreja, era que as pessoas estavam violando, né, a ceia do Senhor como algo sagrado, como algo sério, e tomando aquilo de forma leviana. Por isso que Paulo, então, dedica boa parte do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios para a falar sobre esse assunto, né, diretamente. E aí nós deixamos para a reunião de hoje aquilo que nós chamamos, né, de uma questão mais doutrinária. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais, e aí depois nós vamos falar sobre a questão doutrinária na igreja, e aí sim a gente vai dar continuidade nos demais capítulos da carta, né? Capítulo 15 em diante. Mas veja só, com relação aos dons espirituais, veja, nós não vamos hoje, obviamente, que tratar o assunto dos dons espirituais a fundo. Até mesmo porque nós estamos fazendo, né, um panorama geral da primeira carta aos Coríntios. Mas eu vou passar para vocês aqui hoje algumas diretrizes em relação aos dons espirituais e também vou passar para você aqui hoje outros textos bíblicos, né, que tratam desse assunto e que você poderia fazer uma leitura na sua casa, né, para que você possa se aprofundar mais em relação a esse assunto. E também lembrando que quando nós chegarmos no livro número 5, que é o livro de panorama da doutrina bíblica, nós vamos tratar um pouco mais da questão de alguns dons ou dos dons espirituais, tá bom? Então veja só, o que eu quero que você entenda aqui nessa nossa reunião de hoje é que os dons espirituais dentro da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo vai falar sobre esse assunto, ele está, na verdade, tratando de um problema de abuso que estava acontecendo de certos dons espirituais dentro da igreja, que automaticamente acabou gerando uma desordem, né, no culto público. E isso eram situações que, de uma certa forma, preocupavam o apóstolo Paulo, que não estava mais lá presente fisicamente. Lembra que logo na semana passada, no início da carta, nós vimos que o apóstolo Paulo ele plantou a igreja, né, ele estabeleceu a igreja ali em Corinto, e dali ele saiu para continuar o chamado, né, continuar trabalhando no chamado de Deus para a vida dele. Só que depois, posteriormente, ele recebeu notícias do que estava acontecendo na igreja de Corinto, e uma das coisas que estava acontecendo na igreja de Corinto era exatamente o abuso na prática de alguns dons espirituais e a desordem no culto público, né? Então isso daí acabou chamando a atenção dele. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo de 5 a 7, diz que
Paulo fala sim para a igreja de Corinto. Ele começa a carta dele, eu estou lá no capítulo 1, voltei para o capítulo 1 agora, tá? Só para mostrar algo para vocês. Veja, lá no capítulo 1, do verso 5 até o verso 7, Paulo diz assim acerca da igreja de Corinto: nele vocês foram enriquecidos em tudo. Quer dizer, Paulo está falando, olha, Deus abençoou a igreja de Corinto. Isso é, ele fala, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, e olha o que ele fala: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Quer dizer, Paulo reconhece que a igreja de Corinto havia sido generosamente abençoada por Deus. Não faltava conhecimento, não faltava dons espirituais, né? Então, Paulo relembrou os coríntios de várias verdades importantes acerca dos dons espirituais. E isso que eu vou falar para você, praticamente eu retirei isso daqui dos capítulos 12 e 14 dessa primeira carta aos Coríntios. Então veja só, presta atenção. Paulo relembrou eles o seguinte: lembre-se que Paulo reconhece que está tendo abuso de alguns dons espirituais. E aí ele relembra os irmãos, né, da igreja de Corinto da seguinte forma: os dons espirituais são capacidades ou habilidades dadas por Deus para o serviço e edificação do corpo de Cristo e não para o benefício pessoal ou para a vanglória ou orgulho próprio. Esse era um dos problemas. Algumas pessoas estavam se vangloriando de alguns dons que elas possuíam. E isso fica muito claro na carta para nós. E Paulo vai falar: não, vocês não estão entendendo. O propósito dos dons é a edificação do corpo como um todo. Deus concede dons específicos para todos os seus filhos, para que cada um desses dons sejam usados para a edificação do corpo. Uma outra coisa que Paulo vai falar é que, por exemplo, nós podemos ver, né, que Paulo vai falar que é o Espírito Santo quem determina os dons específicos que cada indivíduo recebe. Ou seja, o Espírito Santo, ele é quem determina que dom que cada membro da igreja vai receber. E cada membro da igreja vai receber um dom, pelo menos um dom de Deus, para o uso na edificação do corpo. Ou seja, não somos nós que escolhemos, nós podemos buscar, podemos pedir, mas quem vai outorgar para nós é o Espírito Santo de Deus, que vai nos dar essa habilidade ou essa capacidade para o bem comum e a edificação do corpo. Deus é quem opera por intermédio de todos os dons espirituais. Quer dizer, todos os dons são importantes. E Deus é quem opera por intermédio deles. Enquanto que a igreja, né, que é o corpo de Cristo, é formado por muitos membros, há apenas um Espírito e um só corpo. No momento da salvação, todo crente é batizado no corpo de Cristo e o crente é unido com Cristo. Todos os membros do corpo de Cristo são igualmente importantes e possuem diferentes dons espirituais visando o bem comum, ou seja, visando o benefício do corpo de Cristo.
cada membro do corpo de Cristo precisa dos demais membros. Por isso que Paulo vai falar, você lembra que havia disputa entre os irmãos na igreja? Paulo fala que isso daí era resultado também do abuso dos dons, da vanglória, do orgulho, algumas pessoas achando que eram melhores, né? Porque espirituais, quando na verdade, o que Paulo vai deixar muito claro aqui é que Deus distribuiu conforme a vontade dele, para a edificação do corpo, que cada um dos dons são importantes e que nós precisamos uns dos outros. Ninguém deve se vangloriar dos dons espirituais ou utilizá-los para criar divisão ou desunião. Os crentes devem desejar e buscar os dons mais importantes, e aí Paulo deixa claro quais são os dons mais importantes. Lembra que eu falei que Deus é quem distribui os dons espirituais na igreja, conforme a sua vontade. Mas que também nós vemos na palavra de Deus um incentivo para nós buscarmos os dons. Paulo, inclusive, fala, busquem os melhores dons. E entre linhas fica claro que os melhores dons espirituais são aqueles que mais edificam o corpo de Cristo, né? De uma forma geral. O capítulo 13, ele fala sobre o amor ágape, que deve ser desejado e praticado acima de tudo, pois ele é superior a todos os dons espirituais. O que Paulo deixa muito claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, é que ainda que você tenha qualquer que seja o dom ou os dons de Deus na sua vida, se você não tiver amor, é igual panela vazia, só faz barulho, só serve para fazer barulho. Entendeu? Então, quer dizer, o amor deve ser aquilo que vai o amor nosso, ele deve ser o maior dom que a gente deve buscar, né? E que deve também, vamos dizer assim, trazer a diretriz para os demais dons da nossa vida. A essência do amor ágape, que está lá em 1 Coríntios 13, é a boa vontade, é a benevolência e o deleite intencional no objeto do amor. O amor ágape, ele envolve a fidelidade, o compromisso e um ato da vontade. Distingue-se dos outros tipos de amor pela sua elevada natureza moral e caráter forte. O amor ágape, ele é maravilhosamente descrito ali em 1 Coríntios, no capítulo 13. De maneira geral, Paulo, no capítulo 14, vai falar sobre isso também. O dom de profecia, que a gente entende como a tarefa de proclamar a verdade de Deus, o dom de profecia, ele tinha foi representado de uma forma pelos profetas do Antigo Testamento. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê a profecia não mais acontecendo no sentido de revelação das coisas que estão por vir, a não ser o livro do Apocalipse. Mas quando nós falamos de profecia hoje, por exemplo, nós não estamos, Deus não está. Se Deus me deu um dom de profecia, por exemplo, o meu dom de profecia não significa que Deus vai me dar um conteúdo revelador de coisas que ainda estão para acontecer. Porque tudo que Deus revelou, ele deixou escrito para nós na sua palavra. Deuteronômio 29 diz que tudo que Deus quis revelar para nós está ali. E aquilo que ele não revelou é porque pertence a ele.
Então, quando a gente fala do dom de profecia hoje, o que nós queremos dizer é que o dom de profecia é a tarefa de proclamar a verdade de Deus. Toda vez que a gente proclama a verdade de Deus, nós somos nós somos profetas de Deus numa geração corrompida como a nossa. Ok? Então, o que é que o dom de profecia ele é superior ao dom de línguas, que é o falar numa língua desconhecida. A proclamação da verdade de Deus se torna mais importante. Por quê? Porque no próprio argumento que Paulo usa em Coríntios, na primeira carta, no capítulo 14, ele fala que a proclamação da verdade de Deus, ou seja, o dom da profecia, visa a edificação do corpo como um todo. Olha comigo em 1 Coríntios capítulo 14, versículos de 2 a 5. Diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Quer dizer, o dom de línguas tem importância na igreja? Com certeza. Paulo não proibiu, ele deixou muito claro, né? Mais tarde a gente vai ver que ele fala sobre isso. Mas a gente está vendo que ele fala, olha, a proclamação da verdade de Deus é algo que todos vocês deveriam buscar, com grande ênfase. Porque, de fato, é isso que vai trazer edificação para o corpo. Se não houver uma adequada interpretação, o dom de línguas edifica somente aquele que possui, ou aquele que fala, porém não visa a edificação do corpo de Cristo como um todo. O dom de línguas, além de servir para a edificação própria de quem possui, né, de quem fala, também serviu como sinal para os incrédulos, como, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 2, no evento do Pentecostes. Você deve lembrar o contexto. Haviam pessoas de diferentes nações reunidas ali em Jerusalém quando eles ouviram aqueles homens iletrados pregando, falando das maravilhas de Deus, cada um na língua daquelas pessoas. Isso foi um milagre e serviu como um sinal, né, para a salvação daquele povo. Então, de maneira geral, Paulo orientou a igreja de Corinto que o dom de línguas não era de muita importância numa reunião ou num culto público. Lembra que nós estamos tratando de assuntos onde Paulo falou diretamente sobre o culto público, a não ser que houvesse uma adequada interpretação. O uso das línguas no culto público não tinha muito propósito de edificação do corpo. Agora veja só, 1 Coríntios capítulo 14, verso 18 a 19. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vocês todos. Olha como Paulo fala. Ele falava em línguas, né? Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vocês todos. Todavia, na igreja, olha o que ele fala. No culto público, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em uma língua, onde as pessoas que estão ali não vão entender, né? Paulo concluiu esse assunto sobre os dons espirituais traçando várias diretrizes para o uso dos mesmos no contexto da reunião ou do culto público. E eu quero agora listar para vocês algumas diretrizes que o apóstolo Paulo deixou claro nessa carta para a gente. Primeiro ele disse assim: tudo deve ou deveria ser feito para a edificação do corpo de Cristo, visando o bem comum de todos.
não deveria haver confusão, tudo deveria ser feito com ordem e decência, e especialmente no contexto da igreja de Corinto, as mulheres, em linhas gerais, não deveriam falar no culto público, pelo menos no tocante a ensinarem, profetizarem ou falarem em línguas. Foi isso que ele disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Lembra que havia, como nós vimos na semana passada, a respeito do véu. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 33 até o verso 35. Diz assim: como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Quer dizer, se a gente fosse aplicar isso para os dias de hoje, o esforço missionário ia cair mais da metade, né? Só um parênteses aqui. Mas olha só, a princípio parece que isso é uma ordem geral para que as mulheres fiquem em silêncio na igreja. No entanto, 1 Coríntios capítulo 11, verso 5, menciona mulheres orando e profetizando na igreja e não condenando essa prática. Paulo não condena essa prática. Portanto, 1 Coríntios 14 não pode ser um comando absoluto para que as mulheres permaneçam sempre em silêncio na igreja. Não é isso que Paulo disse. Lembra-se que há um contexto cultural que está sendo, que nós precisamos trazer à tona dentro desse assunto. O contexto dessa passagem, ela fala da ordem na igreja. A igreja de Corinto se destacava pelo caos e pela desordem que reinavam em suas reuniões e cultos públicos, como você pode ver no versículo 33 do capítulo 14. Todos estavam se portando de qualquer forma que desejassem, no momento em que desejassem. E isso incluía mulheres falando em línguas e profetizando. Aparentemente, algumas mulheres na igreja de Corinto estavam perturbando e causando mais confusão ao fazerem perguntas em público durante os cultos e reuniões. E por isso que Paulo falou, não, gente, espera aí, vamos ter ordem aqui. Mulheres, quer fazer alguma pergunta? Perguntem em casa para os seus maridos. Vamos agora ter ordem aqui no culto, porque aparentemente o que fica ali exposto para a gente é que havia um caos predominando o culto na igreja. Tá bom? Lembra que eu falei para você que nós não iríamos trabalhar a fundo a questão dos dons, mas deixa eu passar para você uma lista de passagens bíblicas que tratam dos dons espirituais, tá bom? Obviamente que 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Romanos capítulo 12, do verso 1 até o verso 8, Efésios capítulo 4, do verso 1 até o verso 16, e 1 Pedro capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11, são passagens, né, que tratam dessa questão dos dons espirituais, tá bom? Questão doutrinária na igreja. O último tópico principal que Paulo vai tratar nessa primeira carta é a essência do verdadeiro evangelho. Evangelho esse que está centrado e fundamentado na ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 1 até o verso 8, Paulo diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido ou morrido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então, olha só, Paulo deixa claro a essência do verdadeiro evangelho. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi profetizado, não aconteceu à toa, foi plano de Deus. Segundo as Escrituras, diz que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário não foi armação humana, nem plano humano, foi propósito divino. Quer dizer, segundo as Escrituras, Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou de entre os mortos no terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus Cristo apareceu, quer dizer, deixa eu voltar um pouquinho. Paulo faz questão de dizer, segundo as Escrituras, para ficar claro que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo não foi algo do acaso, não foi algo que o homem fez. Ah, vamos crucificar ele, crucifica, crucifica. Tudo isso era plano de Deus para a humanidade. Ele vai deixar claro lá em Gálatas, no comecinho da sua carta aos Gálatas, que no momento certo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O que é essa plenitude do tempo que Paulo se refere, senão o tempo exato, o tempo certo? Ou como diz lá, né, no livro de Provérbios ou Eclesiastes, se não me falha a memória, para todo propósito há um tempo certo, né? Quer dizer, tudo que Deus faz no tempo certo. Jesus Cristo apareceu para muitas pessoas após a sua ressurreição para validar a verdade da sua vida e do seu ensino e para efetivar a sua morte expiatória na cruz em favor dos que creem. Não há outro evangelho e não há cristianismo sem a ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Presta atenção no que eu vou te falar, porque isso não está no seu livro. A pedra removida é a doutrina central e fundamental do cristianismo. Não é a morte, não é o sepultamento, é a ressurreição. A ressurreição, ou, para pintar uma imagem na mente de vocês, a pedra removida é a doutrina central e fundamental do cristianismo, porque não há evangelho, não há cristianismo sem a ressurreição de Jesus. Se não houvesse ressurreição, Jesus seria apenas mais um homem. Mas porque houve a ressurreição, ele prova que ele era o homem que morreu, mas o Deus que ressuscitou-se a si mesmo de entre os mortos. A ressurreição corpórea de Jesus Cristo garante a veracidade daquilo que Jesus disse. Garante o perdão dos pecados de todos que se apropriam pela fé. Garante a ressurreição corpórea de todos os que creem em Jesus. Garante o cancelamento do poder da morte e do pecado. E garante a certeza da vida eterna com Deus. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa fé é vã e ainda estamos mortos em nossos próprios pecados. Paulo continuou a sua epístola descrevendo a ressurreição futura de todos os crentes, mencionando o corpo celestial e glorificado que cada crente receberá.
É através da nossa ressurreição que obteremos a vitória final e completa sobre o nosso pecado, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 até o verso 58, diz assim: Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Antes de finalizar a sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo relembrou os crentes sobre a importância de contribuir para a obra de Deus, conforme Deus abençoou a cada um. 1 Coríntios capítulo 16, verso de 1 a 4, diz assim: Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. E se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Quer dizer, Paulo deixou muito claro que nós somos os principais mantenedores da obra de Deus. Para pensar. Um descrente não vai escrever. É muito difícil. Pode até que ser que aconteça. Mas um descrente dificilmente vai manter a obra de Deus. Quem é que deve manter a obra de Deus? Somos nós. Ou nós cremos ou não. Se você crê na obra de Deus, se você crê que o Evangelho é a verdade de Deus, para a sua salvação e para a salvação de todos aqueles que ouvirem e crerem, então quem é que vai manter a obra de Deus, se não a igreja do Senhor? Né? Posteriormente, Paulo escreveu mais sobre o incentivo à contribuição e à generosidade, na sua segunda carta, lá em 2 Coríntios capítulo 8 e 9. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, se Deus permitir. Já do capítulo 16, do versículo 5 até o fim, nós temos a conclusão da carta. Paulo vai finalizar com uma advertência e com a proclamação de uma bênção. Já caminhando para a conclusão, ele vai exortar e advertir os crentes de Coríntios para que estejam sempre vigilantes, mantenham-se sempre firmes na fé, sejam pessoas de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. E aí, em seguida, ele expressou o seu desejo e clamor pelo retorno do Senhor Jesus. Expressou também o seu clamor para que a graça de Jesus Cristo esteja com todos os irmãos de Corinto e manifestou o seu amor pessoal pelos irmãos de lá. Então, aqui concluímos, essa primeira carta aos Coríntios. Qual é o tema, qual é o propósito principal dessa carta? Ao fazer referência aos problemas da igreja de Corinto e responder algumas dúvidas da igreja, Paulo exortou os irmãos a seguirem a Jesus Cristo e não a homens. Mantenham os olhos em Jesus. Ele é quem morreu por você, não foi homem algum. Quer dizer, Deus instituiu os líderes na igreja, eles são bênção nas nossas vidas, mas todo crente, desde o pastor até o novo convertido, todos nós fomos chamados para seguirmos a um só homem, Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos seguir.
E quando nós temos exemplos de pessoas que amam a Deus e que vivem para Deus, pessoas cheias de Deus, então nós devemos imitar os seus modelos e as suas práticas, desde que eles estejam imitando a Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então veja a condição. Você vai me imitar se você vê que eu estou imitando a Cristo. Mas se eu sou um líder que não estou seguindo Jesus bem de pertinho, então eu não sou uma pessoa digna de você me imitar ou de você seguir os meus exemplos. Faz sentido? Faz todo o sentido bíblico. Ok? Segunda coisa é que, quando Paulo respondeu essas dúvidas, ele exortou os irmãos a servirem e adorarem em harmonia e unidade na igreja, para a edificação do corpo de Cristo e não para o orgulho ou o benefício pessoal somente. Tinha gente que estava buscando dons ou fazendo as coisas na igreja para benefício próprio, ou para orgulho, para se vangloriar diante dos demais. Paulo também exortou que nós devemos pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo no poder de Deus, que nós devemos praticar o amor, andar nos caminhos do Senhor em obediência e reconhecer que existe apenas um Senhor, um só Espírito e um só corpo. E, obviamente, que devemos fazer tudo para a glória de Deus. A mensagem que nós podemos aplicar dessa carta para os dias de hoje é que quando a igreja local perde o foco de seguir a Jesus Cristo e passa a seguir os caminhos dos homens, ela então se enreda em desunião, disputas e contendas e não crescerá espiritualmente rumo à maturidade em Jesus Cristo. Quer dizer, se a igreja local perde o foco de seguir a Jesus e passa a seguir a homens, então você pode ter certeza que vai haver desunião, divisões, disputas, contendas e todo tipo de mal vai acabar acontecendo nessa igreja. Os principais ensinamentos e características distintivas nessa primeira carta como um todo, nós podemos listar da seguinte maneira. E agora eu vou abordar os principais ensinamentos da carta como um todo, desde o que nós vimos na semana passada até o que nós estamos vendo hoje, tá bom? Então, olha só, a grande maioria dos problemas de divisão na igreja local são normalmente causados por se seguir a homens e não a Jesus Cristo. O poder de Deus reside na palavra, na mensagem da cruz. A sabedoria de Deus é superior à sabedoria do mundo. Deus escolheu os fracos e tolos para confundir os sábios desse mundo. Jesus Cristo se tornou a sabedoria de Deus para nós, se tornou nossa justiça, santidade e redenção. A pregação do Evangelho não pode se basear meramente em uma boa oratória humana. Ela precisa ser feita no poder e dependência de Deus. É o Espírito Santo quem nos revela as coisas de Deus. As coisas espirituais não podem ser discernidas por pessoas não salvas. A compreensão espiritual vem através do Espírito Santo de Deus, que habita em cada crente. Os crentes possuem a mente de Cristo. É impossível um crente viver de forma mundana e ainda assim crescer em maturidade espiritual. Quer dizer, vai viver de forma mundana? Não vai experimentar o crescimento espiritual na vida dele. Deus é quem gera, Deus é quem produz o genuíno crescimento espiritual na vida do crente. A fome, a sede pelas coisas de Deus. É Deus quem produz isso dentro de nós. Por isso que nós precisamos continuar orando e buscando da parte do Senhor
Senhor, me dê mais sede da tua palavra, mais fome da tua palavra. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor, né? Os crentes receberão recompensas pela qualidade das obras espirituais que fizerem por Cristo. Tudo o que fazemos no ministério em nossa própria força e para nós mesmos não possui valor algum diante de Deus. Os crentes são simples servos e mordomos de Cristo. Revelará todas as verdadeiras motivações de nossas ações quando comparecermos diante dele. A imoralidade não deve ser tolerada na igreja. O pecado precisa ser eliminado do corpo de Cristo através da disciplina da igreja. Os crentes não deveriam levar uns aos outros aos tribunais humanos. A imoralidade é um pecado contra o próprio corpo da pessoa, que é o templo de Deus. Os crentes devem glorificar a Deus em seus corpos e com os seus corpos. Deve glorificar em seus corpos e com os seus corpos. O corpo do crente é o templo onde o Espírito de Deus habita. O celibato, que é o abster-se do casamento, por amor e dedicação a Cristo, é algo positivo, é algo bom e não deve ser visto como uma maldição. O casamento é bom e é plano de Deus para aqueles que o desejam. Quer dizer, se você deseja se casar, então case, porque esse é o plano de Deus para a sua vida. Os parceiros do casamento possuem responsabilidades mútuas um para com o outro. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher para a vida toda. O crente é livre para deixar um cônjuge incrédulo partir, se este assim desejar. A viúva ou viúvo é livre para casar novamente, mas com outro crente. Apenas a morte rescinde a aliança do casamento. O que comemos não nos torna mais aceitos ou menos aceitos diante de Deus. Um crente não deve fazer uso de sua liberdade em Cristo, se isso induzir um irmão ao tropeço. O crente é livre em Jesus Cristo, mas por amor a Cristo não deve fazer mau uso de sua liberdade. Não ministrar segundo as regras da palavra de Deus pode desqualificar um crente de certas posições ministeriais. O Antigo Testamento ele foi escrito para nossa instrução e também serve como exemplo para nós. Nenhum crente está isento de ceder ou cair em tentação. Deus é fiel e nos livrará da tentação à medida que nos sujeitamos e dependemos dele. E aqui está a chave, é a sujeição e a dependência de Deus. A idolatria não tem qualquer lugar na vida de um crente. Obviamente que, deixa eu voltar um pouquinho a essa questão de que Deus é fiel e nos livrará da tentação à medida que nos sujeitamos e dependemos dele. Obviamente, quando você se sujeita e depende de Deus, isso significa que você também não vai ficar se expondo à tentação. Você não vai ficar se expondo a uma situação que pode te levar a pecar. Você é mais inteligente. Deus te deu a mente de Cristo. Quando você se vê numa situação que pode te levar a pecar, o que você tem que fazer? Foge dela, sai correndo. Você não fica ali para tentar lutar e ver o quão forte você é. A Bíblia diz: foge, corre, sai correndo. Porque ali não é o ambiente. Você não tem que ficar se expondo a uma situação de tentação, porque deixa eu te falar uma coisa, mais cedo ou mais tarde você vai cair. E aí você vai pecar. Então, se sujeite a Deus e fuja de qualquer situação que possa te expor ao pecado. Tá bom? Deus é fiel e te livrará da tentação. A idolatria não tem qualquer lugar na vida de um crente. Não tem lugar.
nenhum tipo de idolatria na nossa vida. Tudo o que fizermos tem que ser feito para a glória de Deus. Embora algo seja permissível, não significa que seja proveitoso, sensato ou edificante. Devemos imitar outros crentes piedosos, enquanto que estes imitam a Jesus Cristo. Outra coisa, a mulher e o homem crente deve demonstrar uma postura bíblica de submissão a Deus e respeito mútuo. A ceia do Senhor é um memorial sagrado e não deve ser tratado com leviandade. Também não se deve participar da ceia sem antes confessar algum pecado oculto. Confessa primeiro ao Senhor e então participa da ceia do Senhor. Lembra do que eu falei? A ceia é um memorial sagrado. Não deve ser levado com leviandade, ok? É um memorial acerca da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Também é um momento onde você vai ponderar sobre a sua própria vida. E se Deus está mostrando para você algum tipo de pecado, você não tem que se autopunir, porque isso é antibíblico. Jesus foi a punição, Jesus recebeu a punição do seu pecado. É por isso que você crê nele. É por isso que a salvação é pela fé em Cristo. É um ato da graça de Deus. Então, o que você faz? Você confessa o seu pecado e participa da ceia. Mas não deixa de participar da ceia. Entendeu? Traga à memória aquilo que te traz a esperança. Naquele momento você confessa: Deus, me perdoa porque eu fiz isso. Se tem algum irmão ali presente que você precisa ir pedir perdão, vai e peça perdão. E aí, em seguida, você pega a bolachinha, o pão, o suco de uva e fala: olha, graças a Deus, porque Jesus levou sobre si todo o meu pecado e tudo aquilo que eu merecia por ser um pecador. E aí você participa como um memorial dessa graça de Deus. A ceia do Senhor é uma recordação da morte de Cristo e uma proclamação da sua segunda vinda. Os dons espirituais são... deixa eu só voltar um pouquinho. A ceia do Senhor é um memorial. A palavra de Deus é muito clara. Façam isso em memória de mim. Significa que o pão vai virar corpo de Cristo na sua boca? Transubstanciação? Não. Que o suco de uva vai virar sangue? Não. Não tem nada a ver com isso. É um memorial. Tá bom? Um memorial. Eu me lembro até hoje que eu fui num presídio de segurança máxima no interior de São Paulo uma vez, visitar um rapaz que estava preso. Fui eu e a mãe dele. E lá no presídio, nós tivemos um culto evangélico e nós celebramos a ceia do Senhor com um pedaço de pão e que suco feito com aquele pó que você mexe para fazer suquinho de uva. Foi dessa forma que nós celebramos a ceia do Senhor. Algum problema com isso? De jeito nenhum. Por quê? A importância não está nos elementos. A importância está no memorial, no que aquilo representa para nós, enquanto nós estamos celebrando. Por exemplo, a importância do meu casamento está na minha aliança? Não. O que a aliança significa? Ela representa algo que tem maior importância do que ela. Da mesma forma como o suco de uva e o pão representa algo que tem muito mais importância do que o suco de uva e o pão, que é o corpo de Cristo que foi moído e o sangue dele que foi derramado. Ok? Então veja só. A ceia do Senhor é uma recordação da morte de Cristo e uma proclamação de sua segunda vinda. Os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo aos crentes para o bem comum
e para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Há somente um só Senhor, um só Espírito e um só corpo. Todos os crentes são membros importantes do corpo de Cristo e têm uma contribuição a prestar. Todos os crentes. Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo, né? Nenhum membro do corpo de Cristo é mais ou menos importante do que o outro. Jesus Cristo deu diferentes papéis funcionais aos membros de seu corpo. Na salvação, o Espírito Santo batiza, né, e une o crente ao corpo de Cristo. O amor bíblico, o amor ágape, é de maior valor do que qualquer dom espiritual. O dom de línguas geralmente não são para uso no culto público, a não ser que haja a sua interpretação devida. O dom de... Agora, Paulo proibiu o uso? Não, ele não proibiu o uso. Ele só está dizendo que não é adequado. Isso está claro em Coríntios 14. O dom de línguas serviu primeiramente como um sinal para os incrédulos, como em Atos capítulo 2. O dom de profecia, a proclamação da verdade de Deus, serve primeiramente para a edificação dos crentes. No contexto da igreja de Corinto, as mulheres foram exortadas a permanecerem em silêncio durante as reuniões públicas. Os dons espirituais devem ser exercitados pela igreja local. Os dons espirituais servem para a edificação da igreja e devem ser exercitados com ordem e decência. Os dons espirituais não são para a vanglória ou orgulho ou somente para o próprio benefício pessoal de quem possui. O cerne da mensagem do Evangelho é a ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado corporalmente de entre os mortos, a nossa fé não teria valor algum, seria vã, e nós ainda estaríamos mortos em nossos próprios pecados. A ressurreição corpórea de Jesus Cristo é o que garante a nossa própria ressurreição corpórea para a vida eterna. E os crentes receberão o mesmo tipo de corpo ressuscitado, glorificado e celestial que Jesus recebeu. A ressurreição corpórea de Jesus Cristo derrotou de uma vez por todas o poder da morte e do pecado. E os crentes devem regularmente contribuir financeiramente com a obra de Deus, na medida que Deus os faz prosperar. Ok? Então, esse é um panorama da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos estudando a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a mesma igreja de Corinto. Tá bom? Então, para a semana que vem, leia segundo a Coríntios no seu livro, pois esta será a carta que nós estaremos estudando na próxima quinta-feira, dia 3 de setembro, acredite ou não, nós estaremos estudando, então, a segunda carta aos Coríntios. Vou finalizar a gravação nesse momento.